Boa noite, amada igreja, a graça e a paz. Desejo cumprimentar os queridos irmãos, que se fazem presente, aqueles também que não estão presentes, mas muito provavelmente vendo pela internet o culto de hoje, também a nossa saudação em Cristo Jesus. Quero abrir convosco um texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Na próxima quarta-feira, nós não teremos culto presencial. Nós teremos transmissão pela internet, mas o culto de quarta-feira não vai ser presencial. Tá? Então, na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar transmitindo o culto. Na verdade, nós vamos gravar esse culto, essa palavra, na segunda-feira aqui na igreja, amanhã. E nós vamos transmitir na quarta-feira. Mas nós teremos, de qualquer forma, a palavra e também teremos um louvor nessa quarta-feira. No domingo, nós teremos culto normal. Próximo domingo, nós teremos culto normal. Você, desde já está convidado. Amém? Apocalipse 2, versículo 1. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É Jesus, né, irmão? Jesus está dando o recado para a igreja dos Efésios. E ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Conheço o teu trabalho. Conheço a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. Quer dizer, não podes suportar os maus. Rejeitas os maus, né? E puseste à prova, provaste, né, aqueles que se dizem serem apóstolos. E não são. E tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Até aqui. Essa é uma palavra convite que Jesus faz não somente à igreja de Éfeso, mas é uma palavra dirigida especialmente, entendo eu, aos nossos dias, para muitos de nós. Jesus, ele está se dirigindo para repreender nessa carta uma igreja que aparentemente não, certamente era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava. Ele apresenta no versículo 2 e no versículo 3 as qualidades dessa igreja. E cá para nós, irmãos, hein? A gente olha assim e a gente fica surpreso, né, com a qualidade, as características dessa igreja. Uma igreja que trabalhava, uma igreja paciente, uma igreja que não aceitava, né,
quando diz que não pode sofrer os maus, quer dizer, uma igreja que repelia os maus obreiros, aqueles falsos obreiros, os falsos apóstolos, né? Colocava eles em prova. Era uma igreja que tinha discernimento, sabia como provar se eram homens de Deus ou não, até pelo ensino que eles traziam à igreja. Era uma igreja que tinha esse discernimento. Era uma igreja que trabalhou pelo nome do Senhor, então, uma igreja que evangelizou, uma igreja que fez o seu papel, e uma igreja que não esmoreceu no trabalho. No trabalho foi uma igreja que não esmoreceu. Por isso nos chama a atenção justamente isso, o fato de ele estar se referindo a uma igreja quase perfeita praticamente. No entanto, a repreensão, ela é severa. Eu não quero entrar no detalhe do versículo 5, que significaria tirar do lugar o candeeiro. O candeeiro é a igreja, né? Mas é uma repreensão super severa. E Jesus manda se arrepender do quê? De pecado? Não. A igreja não havia pecado na igreja, irmãos, era uma igreja exemplar. Era uma igreja que não negligenciava e não negociava a verdade. Muito comum nos nossos dias, onde a verdade é deturpada no intuito de agradar o freguês do mercado evangélico. Né? As palavras são muito distorcidas com o propósito único e exclusivo de agradar os ouvidos, já previamente dito pelo próprio apóstolo Paulo, que chegaria um tempo, e eu creio que chegamos a esse tempo, onde a palavra era distorcida, totalmente distorcida, né? Em grande parte. Jesus, ele não está se referindo, irmãos, a um grupo de irmãos covardes e inconstantes. Não é uma igreja covarde que se acovardava diante das ameaças, sofreu, foi paciente e não era inconstante. Não era aquele tipo de igreja ou de pessoa, né, que uma hora está firme e uma hora não está firme. Uma hora está na igreja, uma hora não está na igreja. Uma hora está trabalhando, uma hora não está trabalhando. Sabe a inconstância? Não víamos isso, não vemos isso na igreja. Você não vê isso na igreja. Uma igreja que efetivamente trabalhava, uma igreja que fez tudo o que nós podemos imaginar de uma igreja. Então Jesus não está se referindo a um povo que estava fora da sua vontade no que diz respeito ao seu serviço, ao seu trabalho como igreja, neste mundo. E justamente o interessante, a mim pelo menos, é curioso o fato que, por que quando a gente se refere sobre a carta à igreja dos Efésios, a gente não se lembra das boas obras? A gente não se lembra. O que vem na mente é a repreensão do Senhor. Todo mundo, né, quando fala em Éfeso, na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, sabe que abandonaste o teu primeiro amor. A repreensão é em cima do abandono do primeiro amor. Mas eu pergunto para você, e não querendo complicar, mas estimular a você refletir, mas uma igreja que sofre pelo nome do Senhor, uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor, uma igreja que é paciente, uma igreja que trabalha para Ele, que evangeliza, uma igreja que prima pela palavra, que não negligencia a verdade, não é uma igreja que ama o Senhor, como é que ele diz que perdeu o primeiro amor? É de propósito o questionamento, porque muitas vezes nós dizemos, eu amo o Senhor. Por quê? Porque eu sou um pastor, porque eu abri mão da minha profissão,
porque eu, como pastor, faço isso, faço aquilo, prego a palavra, estudo. Será? Essa carta, ela nos adverte isso, irmão. Ela nos adverte. Talvez nós não saibamos o que é o primeiro amor. Jesus está falando, evidentemente, não sobre o amor, mas ele está dizendo, você abandonou o primeiro amor. O primeiro amor é o melhor da vida cristã. O primeiro amor é o suprassumo do viver em Cristo, que Ele nos concede. Quando Jesus diz que a igreja perdeu o seu primeiro amor, certamente Ele falou que a igreja perdeu o prazer e a alegria que ela tinha na pessoa dele e não na obra dele. Uma coisa é a obra que nós fazemos para Jesus, a obra de Jesus, a obra de Deus. A outra coisa é o Jesus da obra. E muitas vezes nós estamos muito empenhados em fazer a obra de Deus, mas de alguma forma o nosso amor pelo Deus da obra se arrefeceu, esfriou. Jesus está dizendo que essa igreja, muito embora se empenhasse, muito embora se esforçasse, muito embora trabalhasse para Ele, perdeu a sua paixão por Ele. É possível isso? Claro que é possível, senão o Senhor não estava repreendendo. Irmãos, quando Jesus fala isso para a igreja não tinha parado as suas atividades, a igreja não tinha desistido de evangelizar, a igreja não tinha acabado de negar o nome de Jesus, até ali ela não negava, mas agora negou. Não, a igreja continuava com a sua dinâmica. E Jesus disse, vocês perderam o primeiro amor. Eles perderam a paixão, a devoção. Eles perderam certamente o desejo de buscá-lo, de intensificar ou de buscar uma intimidade que um dia houve. O melhor de Deus não é o que Deus nos dá. Não é a saúde que Ele me dá, não é os bens que Ele me dá, não é a família que Ele me dá, a história que Ele me dá. O melhor de Deus é a minha intimidade com Ele. Isso é o melhor de Deus. Isso é vida abundante. Você pode ser um obreiro, você pode ser uma pessoa que se dedica à obra de Deus, você pode ser uma pessoa que evangeliza, você é uma pessoa que se esforce, e você não estar vivendo vida abundante, o melhor, o prazer, a alegria, a paixão, o gozo que nós só encontramos em Jesus. É muito bom fazer a obra de Jesus. É muito bom trabalhar para Ele, se empenhar, se esforçar. É muito bom ver pessoas se converterem, mas não existe nada melhor do que estar íntimo dEle, de que ter comunhão com Ele, de a razão da minha alegria ser Ele. A minha alegria deve ser Ele. E certamente no início dessa igreja, era assim que acontecia. Eu não sei se foi assim quando você se converteu. Quantas pessoas, irmãos, que se convertem e ainda nem têm um envolvimento com alguma atividade na igreja, algum ministério, mas a vida é uma alegria só, porque é a descoberta. O Senhor vem, visita, traz o seu Espírito, Ele
cura os traumas, cura as feridas, Ele liberta de vício, liberta de pecado, Ele se revela, Ele se torna o centro, o eixo da nossa vida, e a nossa vida passa a ter um sentido só, é Ele. E isso traz alegria. E quanto mais eu me aproximo dele, mais alegria ele me traz à alma e mais a minha vida tem sentido. Isso é primeiro amor, porque normalmente é no começo que se recebe já essas coisas. Quando nós estamos no primeiro amor, a nossa grande alegria não é pregar, não é evangelizar. Tudo isso é necessário e tudo isso nós fazemos. E todo mundo deve fazer isso. Mas a nossa grande alegria deveria estar na presença dele. Irmãos, eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de culto. Eu não estou falando de celebração comunitária, que é muito bom, é gostoso. Mas aí é uma questão da comunhão entre os irmãos. Eu estou falando do secreto com Deus. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando daquela ansiedade gostosa de dizer, não vejo a hora de chegar no meu quarto e me derramar na presença dele, sentir a presença dele, falar com ele, abrir meu coração com ele, sentir seu espírito falar comigo. Isso é primeiro amor. Isso se perde, irmão. Isso se perde. E eu quero dizer que isso acontece com a maioria das pessoas. Isso acontece, quem sabe, com todas as pessoas. Quando você se converteu, de verdade, se você não se converteu de verdade, é outra história, irmão. E não sou eu que posso julgar, ninguém pode julgar. Né? E não existe mérito nenhum a alguém se realmente ele se converteu e aquele não se converteu. Não existe mérito nem desmérito. Se é graça de Deus, é poder de Deus, ninguém leva mérito nisso. Só que alguém foi alvo da misericórdia, da graça, foi salvo. Alguém ainda não foi, ainda não teve uma experiência real. Ele ainda não sabe o que é vida abundante. Ele ainda pensa que vida abundante é ter saúde, ter família, ter dinheiro, ter posição. Vida abundante é ter comunhão com Jesus, é sentir a sua presença, a alegria do seu espírito. Isso é vida abundante, isso é intimidade, isso é primeiro amor. E isso se perde. E sabe por que se perde? Por causa das coisas que nos cercam. E muitas vezes fazem os nossos olhos se desviarem. E a gente, aos poucos, vai, por incrível que pareça, muitas vezes se envolvendo cada vez mais com a obra de Deus. Muito cuidado com os... Eu falo isso principalmente para quem se envolve. Nós temos na igreja algumas pessoas que se envolvem com ministérios, né? Especialmente aqueles que muitas vezes são sobrecarregados. Isso é péssimo dentro das igrejas, quando nós temos sobrecarga sobre pessoas. Porque muitas vezes, irmãos, sutilmente, essa sobrecarga passa a ser o centro da preocupação, da atenção daquele que está sobrecarregado. No nosso primeiro amor, o nosso relacionamento pessoal e íntimo com Ele, irmãos, é a nossa comida. Eu não sei se você acredita no que eu estou falando. Eu não sei se você acredita no que eu estou dizendo. Pela misericórdia de Deus, eu posso dizer para você, essa é a mais pura verdade de quem está e permanece no primeiro amor. O nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele, passa a ser a nossa comida, a nossa bebida. Isto é o nosso ar. No primeiro amor, Jesus, Ele é o tesouro escondido, irmão. Jesus, nas suas palavras, às vezes... Ele fala no reino de Deus, mas eu entendo que se confunde com ele mesmo. Quando ele diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido,
lá em Mateus 13:44, se não me engano, ele fala sobre isso, né? Esse tesouro escondido. Jesus, ele diz, olha, o reino de Deus é como um tesouro escondido que alguém o encontrou num terreno qualquer lá. Ele descobriu de alguma forma, mas o tesouro estava num terreno. E ele queria o tesouro, ele não queria o terreno. Mas para poder tomar posse do tesouro, ele vendeu tudo de Jesus, que ele vendeu tudo que ele tinha. Todas as suas posses, ele se desfez. Ele vendeu aquela casa que ele gostava muito. Ele gostava daquela criaçãozinha, que era o xodó dele, de ovelha. Vendeu todo o rebanho. Ele tinha lá umas moedas de prata, vendeu tudo. Se desfez de tudo que tinha, pela alegria, pelo gozo que estava nele, diz a palavra. Por causa do gozo que havia nele, tudo se tornou, em outras palavras, secundário. O tesouro passa a ser a coisa mais importante. A sua alegria é o tesouro. Jesus é esse tesouro escondido dentro de nós. Esse prazer, essa alegria incontida, que muitas pessoas às vezes ficam olhando, né? Eu, quando me converti, eu viajava e dava os meus testemunhos. Durante muitos anos eu dei testemunho da minha conversão. E eu notava assim, as pessoas, claro, a maioria não eram convertidos. A grande parte não era convertida. E eles ficavam assim com os olhinhos arregalados. Eu não sei se eles ficavam espantados com o testemunho, ou não sei se eles não acreditavam, não sei se eles achavam que eu era louco, a maneira como eu expressava a minha alegria por ter descoberto Jesus, por ter me apaixonado por Ele. Mas preste atenção, esse amor, esse primeiro amor, essa paixão, ela não é nossa, isso é dado por Ele a nós. Portanto, se em algum momento da nossa vida nós perdemos esse amor, é momento de nós nos arrependermos, dobrarmos o nosso joelho e pedir que Ele nos encha novamente desse amor por Ele. Nada pode trazer alegria tamanha ao nosso coração quanto a pessoa de Jesus. Um homem de Deus, ele pode se tornar o primeiro na sua nação, conhecido pelos seus sermões, pelo tamanho da sua igreja, pela quantidade de pessoas que o seguem. Nada pode trazer tanta alegria quanto a comunhão, a intimidade, a paixão, que se manifesta, evidentemente, irmãos, na prática, através da oração. Né? Essa alegria, esse prazer, esse gozo, essa paixão, ela se revela, evidentemente, na oração. Você ama alguém antes de 2020, evidentemente, né? Antes de março de 2020, porque agora não dá mais, né? Não é possível mais se abraçar, não é possível mais se beijar, não é possível mais. Até isso nós fomos proibidos, não é verdade? Mas até um tempo atrás, as pessoas que nós amávamos de verdade, né, nós procurávamos estar perto delas. Se você verdadeiramente ama, você quer contato. Não acredite em alguém que diz que lhe ama, mas não liga para você, não se preocupa com você, não tem vontade de estar com você. Não é verdade. Quando a gente ama alguém, verdadeiramente, a gente quer estar com a pessoa. Se a gente é apaixonado por alguém, a gente quer estar com a pessoa. Fulano, você é apaixonado pela sua esposa, eu sou louco pela minha esposa. Mas você passa uma semana fora, você não tem desejo de estar com ela. Ah, não, mas eu sou louco por ela. Mentira.
Quando a gente ama de fato, quando essa pessoa é o primeiro amor na nossa vida, a gente quer estar junto, a gente quer conversar, a gente quer tocar, a gente quer estar, sabe? Eu vou dizer para você uma coisa, é muito comum pastores, e não só pastores, né? Qualquer profissional liberal pode se envolver muito, se empenhar muito no seu trabalho, mas eu falo de pastores porque se supõe, né, que pastor é uma pessoa que tem uma ligação muito achegada com Deus, ele tem muita intimidade com Deus, isso é o que se supõe. Ele tem momentos especialíssimos com ele, e, puxa vida, a comunhão daquele pastor com Deus, com Jesus, deve ser a coisa mais linda do mundo. E ele se esforça, trabalha, empenha, prega, evangeliza, discipula, disciplina, confronta, se desgasta, se cansa. E às vezes, irmãos, ele está na condição de Éfeso. Por alguma razão, o seu trabalho, o seu ministério se tornou um compromisso. Para ele ficar feio, largar, deixar, abandonar. É uma questão de honra. Você acha que não acontece? Isso acontece, irmãos. Infelizmente, existe pessoas, até mesmo tirando a sua própria vida, homens supostamente considerados homens de Deus, que trabalham, que estão à frente de grandes igrejas, com um final trágico. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Eu não erro quando digo isso, tenho certeza absoluta. Quando Jesus disse para ele, olha, eu tenho contra ti porque você deixou o primeiro amor, não é um sentimento de abandono da parte do Senhor, sabe? Estou me sentindo abandonado, porque não, é por causa dele mesmo. Esse primeiro amor, a permanência nesse primeiro amor, sabe, a prática desse primeiro amor, desse gozo, dessa alegria, desse fogo dentro do peito, desse brilho nos olhos, isso é vida, irmãos. Isso não mata, isso só traz refrigério, isso só edifica, isso só alegra a alma. O trabalho, sim. O serviço, sim. Muitas vezes sacrifica a pessoa. Muitas vezes entristece a pessoa, muitas vezes adoece a pessoa. E a pessoa muitas vezes se embranha em trabalhar, em fazer tudo para Deus, em fazer tudo pela obra de Deus. Mas você vai olhar muitas vezes a vida dele na intimidade com ele, isso é uma coisa quase inaceitável, mas acontece. Alguém pode dizer, isso não acontece, pastor. Eu duvido que um pastor que pregue, um pastor que seja conhecido, um pastor que tenha uma igreja gigante, eu não acredito que ele esteja numa condição como aqui está dizendo a Bíblia. Irmão, essa igreja, eu torno a dizer para você, era, na minha opinião, uma igreja praticamente perfeita, irmãos. Irmão, como é que alguém não pode realmente estar num primeiro amor e fazer tudo o que eles fizeram? Sofreram, tiveram paciência, trabalharam pelo nome de Jesus, não se cansaram, colocaram em prova os maus obreiros. Mas Jesus diz, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente descobre Jesus, para você entender, realmente essa parábola de Jesus Cristo que ele fala de que aquele homem vendeu tudo que tinha para adquirir aquele tesouro, é uma realidade, é o grande sintoma de quem descobriu Jesus e se apaixonou por Jesus. Eu vejo no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa
que tinha uma posição super privilegiada na nação de Israel. Paulo, ele era uma pessoa super privilegiada. Ele alcançou uma posição invejável. Diz ele no versículo 5, eu sou circuncidado, ou fui circuncidado ao 8º dia. Isso aqui era uma questão da lei judaica, onde o homem, o menino, ao 8º dia, tinha que ter a circuncisão, que era o grande sinal da aliança do Antigo Testamento. Para todo judeu, a circuncisão acontecia ao 8º dia, e ele foi. E ele diz, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou o suprassumo, ele dizia, eu sou hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, ele era, e ele podia se gabar disso. Ele podia se gabar. No versículo 4 ele diz assim, ainda que também eu pudesse confiar na carne, se algum outro cuida que pode, ainda muito mais eu. Se pudesse alguém se gabar do que fui, eu seria essa pessoa. Mas o que aconteceu com todo esse currículo dele? Que era uma coisa invejada, que era uma coisa, desejada pelas pessoas. Ele diz isso, que antes para mim era ganho, agora eu reputo por perda. Sabe? Quando se olha para Jesus e se descobre de Jesus. Irmão, ele não descobriu um ministério, ele não está falando do ministério de apóstolo. Ele não está falando de outra, ele está falando da pessoa de Jesus. Então aquilo que tinha muito valor, agora não tem mais valor, porque agora eu tenho Jesus. Eu conheci Jesus e eu estou reputando isso por perda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Eu agora conheço Jesus. Jesus se revelou a mim. Então ele agora é tudo para mim. Ele é realmente o grande responsável pela minha vida, pela minha alegria. Eu não posso mais viver sem ele. E ele diz que por ele também, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero, irmão, tudo aquilo que ele tinha falado, aquela posição toda, eu considero agora como esterco. Isso é conhecer Jesus. Isso é se apaixonar. Esse é o primeiro amor. Então eu quero dizer para você que eu tenho certeza, como você também tem certeza, que nem todas as pessoas que estão dentro das igrejas conheceram Jesus. Porque quando se conhece Jesus verdadeiramente, Jesus passa a ser a razão da vida dele. E não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento da letra. É Jesus vir habitar em mim, através do seu Espírito. Ele fala ao meu Espírito, ele me traz consolo, ele alegra a minha alma. Quando eu estou fraco, ele me levanta, me fortalece. Eu sinto a presença dele. É uma realidade. Jesus não é uma ficção, Jesus não é uma teoria, Jesus é a maior realidade deste mundo, que não o conhece, infelizmente, mas é a maior realidade. O que há de melhor do que poder ter intimidade, desfrutar e viver na prática esse primeiro amor? Eu já disse na igreja já várias vezes, irmãos, como é bom a gente ouvir um testemunho de uma pessoa recém-convertida, a empolgação, a paixão. Claro que depois vem as desilusões, vem os problemas, vem as decepções, mas se nós permanecemos nesse primeiro amor, quando eu me converti,
Eu já devo ter dito já pelo menos umas 5 vezes na igreja, mas também já são 30 e poucos anos de conversão, até já não falei tanto. E quando eu me converti, nós tínhamos um padre, amigo nosso, na nossa família, muito chegado a nós, minha família em Florianópolis, Padre Bianchini. E quando eu me converti, irmão, eu pirei, né? Eu pirei. E eu fiquei meio bobo, assim, pelo menos uns 30 dias, meio bobão, assim, né? Meio boca aberta, com a descoberta de Cristo, com a minha experiência inicial com Ele, a minha paixão por Ele. E meu pai e minha mãe, já falecidos, muito preocupados comigo, mandaram eu falar com o Padre Bianchini. E o Padre Bianchini, um homem, para quem não sabe, talvez fosse a maior autoridade, pelo menos em popularidade, dentro de Florianópolis ou Santa Catarina, da Igreja Católica. E ele começou a conversar comigo num dado momento, estavam conversando sobre o que tinha acontecido, e eu acho que foi assim, até fui desrespeitoso com ele, desrespeitoso até com a fé dele. Mas eu fui direto com ele. Eu disse para ele assim: vocês estão enganando as pessoas. Vocês estão ensinando as pessoas a buscarem um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de gesso. Eu descobri Jesus. Padre, Jesus está vivo. Jesus vive dentro de mim, Padre. E eu falava com ele com lágrimas nos olhos. Chorando, eu falava para ele. E aquele padre, ele se calou e ele não falou uma palavra. Ele só disse assim: Fernando, Jesus se revelou a ti. Isso é primeiro amor. Mas eu quero dizer para você que a gente perde isso. Éfeso perdeu o primeiro amor. Mas o dia que você experimentar a presença verdadeira de Jesus, o que é Jesus, e eu creio que muitos já experimentaram, você vai perceber que todas as outras coisas perdem sentido. Talvez essa não seja a palavra bem colocada, perca o sentido, mas elas passam a ser secundárias. Hoje eu estava vendo, olhando o Instagram, e um amigo meu de São Paulo, que não é convertido, interessante que ele colocou uma... Eu estava até meditando sobre essa palavra, estava preparando, e eu, num dado momento, li o Instagram dele, e ele dizia assim, nessa mensagem, quer saber onde está o seu coração? Ou seja, quer saber qual é o seu primeiro amor? Procure avaliar por onde vagueia o seu pensamento. Não sei se deu para entender o que ele falou. O que ocupa o nosso pensamento predominantemente? Ali está o nosso coração e certamente ali está o nosso amor. Muitos líderes, e aí eu faço uso da palavra justamente no caso de Éfeso. Muitos líderes pensam o tempo todo, ou pelo menos boa parte do tempo, na obra de Deus. Como melhorar os cultos, como fazer isso, como fazer aquilo, como atrair as pessoas. Seu pensamento está na obra de Deus e não propriamente no Deus da obra. Mas pastor, dá para fazer essa diferenciação? Ora bolas, olha para a palavra de Deus. Uma igreja perfeita, fazia tudo para Deus, tudo por Deus, aparentemente. E Jesus diz: você não tem mais o primeiro amor. Você não me busca mais, você não se alegra mais como se alegrava no princípio em mim. Você não se satisfaz mais em mim como se satisfazia no início. Agora, o que está no seu coração é a obra de Deus. E você diz: ainda bem que não é o meu caso, porque eu nem sou obreiro. Bom, talvez outras coisas tomem o primeiro lugar da sua vida. Talvez os teus negócios estejam antes de Jesus.
Talvez quando você saia de casa e diz, puxa, não vejo a hora de chegar no meu escritório, já fechar aquele negócio. E quando chega em casa, cansado, pá, pois é. Vai jantar, toma um banho, puxa vida, estou cansado. E não seja aquela pessoa que está no trabalho, agoniado, não vendo a hora de ir para casa, para ter um momento com ele, buscá-lo. É fácil entender? Quem experimenta isso entende claramente. Quem ainda não experimentou, fica em dúvida, se não há exagero por parte do pastor. Quando Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus está falando disso. Muitas pessoas e até mesmo lideranças, nós líderes, dentro das igrejas, superativos, super dedicados, mas já não estamos desfrutando tanto assim dessa vida abundante. Já estamos cambaleando. Já estamos desgostosos. Olha, eu me admiro que a igreja de Éfeso ainda perseverava tendo perdido o primeiro amor, porque o primeiro amor é o nosso gás. Viu, Dani? O primeiro amor é o nosso gás, é o nosso combustível. É o que nos dá prazer de fazer as coisas para Ele. É essa comunhão, esse amor que nós temos, essa troca. Sabe? Eu cearei com ele, ele comigo. Isso que Jesus fala, isso é vida abundante. Então, se nós temos isso, nós podemos andar longe, irmão, longe. Passar por muitas coisas. Mas quando nós perdemos o primeiro amor, vai chegar uma hora que a gente vai espanar. É difícil, é impossível. Você vai cansar do trabalho, você vai cansar da família, do esposo, da esposa, vai procurar preencher isso, né? Porque normalmente as pessoas fazem isso, né? Qual é o meu problema? O meu problema está no meu casamento. Vou trocar de marido, vou trocar de mulher. O meu problema é o meu trabalho. Não aguento mais o meu trabalho. Vou trocar de trabalho, vou procurar outro trabalho. Hã? E aí troca de trabalho, troca de esposa. Troca de cidade, troca de igreja, troca de roupa, troca de carro. Buscando preencher vida abundante só em Jesus. Se você não teve ainda uma experiência com Jesus Cristo, eu quero dizer que Ele se faz presente através do seu Espírito Santo. E o que Ele quer dar para você não é um grande ministério para os pastores. Ele não quer dar uma grande empresa para os homens de negócio. Ele não quer dar uma grande família para os pais. Jesus, ele disse, eu vim com um propósito. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Às vezes eu vejo pessoas, né, tirando foto, claro, de certa forma brincando também, né? E bota no WhatsApp, no Instagram, né? Uma foto legal, numa praia bonita, né? Com pessoas jovens, num barco, enfim, e coloca embaixo, vida abundante. Claro, é uma brincadeira, mas é longe disso, irmãos. É muito mais do que saúde. É muito mais do que um sucesso, ser bem-sucedido na vida profissional. Muito mais do que isso. Vida abundante é ter comunhão com Jesus. Não seja o nosso caso, de sermos aquelas pessoas, ou de sermos aquela pessoa, né, que já desfrutou isso um tempo e que por alguma razão perdeu isso. Tinha um pastor conhecido meu, já partiu para a glória já esse pastor. Foi um dos homens que mais trabalhou, que eu vi
trabalhar das 5 da manhã. O homem era uma máquina para trabalhar. No Evangelho, na obra de Deus, na igreja. De poucos homens. Eu acho que nunca vi ninguém trabalhar quanto esse homem. Mas algumas vezes ele me dizia: Fernando, me falta uma coisa muito importante. Me falta o meu tempo com Deus. Eu gasto muito tempo com a obra dele. Né? Eu me canso muito, eu me desgasto muito. E isso é uma coisa muito sutil. Quando a gente vê o testemunho de Caio Fábio, e eu posso falar, porque o pastor Caio Fábio, ele dá esse testemunho publicamente. Publicamente. Qualquer pessoa que entrar no canal do YouTube vai ver o testemunho de Caio Fábio, de quando ele passou a grande crise. Exatamente no momento que ele mais se envolveu com a obra, com a burocracia da obra, com as finanças da obra, se envolvendo com empréstimo, com banco, com dívida. E ele espanou, ele disse: Senhor, não foi para isso que tu me chamasse. Tu me chamasse para ter comunhão contigo, para sentir a tua presença, para ter gozo contigo. A perca ou a perda do primeiro amor. Que você nunca perca. Mas se você perdeu, eu posso dizer uma coisa e ponto final. 7h15 agora? Puxa vida, eu comecei, era às 8. Mas uma coisa que eu quero dizer para você. O primeiro amor que você teve, quando você se apaixonou por ele, foi ele que colocou no teu coração. E a Bíblia diz que ele é amor. Ele pode encher o teu coração novamente de amor por ele, pela pessoa dele, desejo de estar diante dele. Se ele faz isso com um homem e com uma mulher, que foi o meu caso. Vocês conhecem o meu testemunho do meu casamento? Já falei para vocês. Com 2 anos de casamento, 3 anos de casamento, o meu casamento estava acabado, irmãos. Terminado, não tinha mais. Não havia mais sentimento. Eu dei esse testemunho na frente da minha esposa durante 10 anos. Então ela estava cansada de ouvir isso já. Ela já sabia o que eu ia falar. Ela deve estar ouvindo agora, está escutando também eu falar. E um dia no nosso quarto, ela disse, lá em Florianópolis, assim, tu me diz uma coisa, porque ela percebia a minha indiferença. Ela dizia assim, tu me amas ainda? Ela disse para mim, com 2 anos de casamento, irmão. Eu disse, eu não te amo mais. Eu não posso mentir para você. Porque eu não podia mentir, irmãos. Porque a coisa estava de uma maneira que não tinha como dizer que amava. E eu estava prestes a me separar. Prestes a me separar. E a minha falecida mamãe, Dona Olga, ela era minha confidente, disse, mãe, é assim, assim, assim. Disse, meu filho, vocês vão agora, daqui a alguns meses, para Itajaí, vocês vão começar uma nova vida em Itajaí. Isso em 82. Não desiste. A mãe te dá um conselho. Espera um pouco. Vai para lá. Vamos ver o que acontece. Parece que a mulher estava sabendo o que ia acontecer, irmãos. Em 85, o Senhor me converte. E Ele devolveu ao meu coração todo o amor que eu tinha perdido pela minha esposa. Pela minha esposa, irmãos. Quem olha às vezes e percebe a nossa afinidade, a nossa ligação, a nossa caminhada, nem pensa que um dia, 2 anos depois do casamento, já estava tudo terminado. Sabe, irmão, o nosso coração, ele é um vaso, onde o diabo quer botar coisas ruins, mas onde Deus quer botar coisas boas. Esse primeiro amor que talvez você perdeu, e você não sente mais prazer de estar na presença de Deus, você não tem mais prazer de buscar a presença, de orar sozinho no seu quarto, de se deleitar, de sentir a presença dEle, de ser o momento mais agradável para você, mais agradável quando você está com o teu esposo, com o teu namorado, com o teu noivo, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus melhores amigos. O melhor momento é o momento que se está com Jesus. Isso é primeiro amor.
e permanecer nisso. Quando perdemos isso, a vida perde sentido. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar, mas nós teremos essa repreensão da paz do Senhor. Nós podemos fazer tudo por Ele, irmão. Tudo! Nós podemos ser o melhor cristão a nível de testemunho, de se empenhar, de se esforçar, de trabalhar, de evangelizar. Se perdermos o primeiro amor, Ele pode trazer de volta a você. Arrepender-se é reconhecer. É reconhecer. Alguns anos atrás, eu vou falar uma coisa para você. No meu hábito de orar, eu passei por um tempo em que eu ia orar, sabe por quê, irmão? Por temor de Deus. E porque eu sabia que eu precisava de Deus. E que eu não tinha outro caminho a não ser orar. Mas quando eu chegava na presença dEle, eu dizia para Ele: Jesus, Tu sabes que eu estou aqui agora. Porque Deus sabe, irmãos. A melhor coisa que a gente tem para fazer com Deus é abrir o coração com Deus, vai querer esconder. Tu sabes, Senhor, que eu estou vindo aqui para o meu quarto, sem desejo no meu coração. E eu não aceito isso na minha vida. Irmãos, existe alguma coisa que a gente pode falar para Deus que não aceita. E Ele se alegra, sabe? Porque tem essa história, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Mas isso você pode dizer para Deus: Senhor, eu não aceito essa frieza no meu coração com relação a Ti. Eu posso me desanimar com as pessoas, eu posso me desanimar com a igreja, mas jamais contigo. Porque Tu és a minha vida. Tu és a única razão de a verdadeira alegria na minha vida. Nada pode me trazer mais alegria. Isso eu dizia para Deus. E eu sentia, irmãos, eu digo diante de Deus, eu sentia a satisfação, através do Espírito Santo, de Deus ouvir isso de mim. Tu és a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Que eu não quero vir para o meu quarto por obrigação, por uma questão de consciência. Eu quero vir para cá, Senhor, ansioso, como nos primeiros dias, com alegria, com desejo. E Ele me restabeleceu isso. Fique de pé em nome de Jesus. Você quer saber se você ainda está no primeiro amor de Jesus? Chegue em casa e pense no que grande parte do tempo a sua mente se ocupa. Você vai descobrir onde está o teu coração. Às vezes é um problema, claro, né? Você está vivendo um grande problema, então a cabeça está muito no problema. Mas eu não estou falando de problemas. Eu estou falando de outras coisas. Eu estou falando de sonhos, de projetos, de desejos. Sabe? O que a sua mente tem se ocupado? Aí está o seu coração. Querido Deus e Pai, entrego, Deus, as minhas palavras que muito provavelmente em algum momento foram mal colocadas, Pai. Porque sou falho, porque sou homem limitado. Mas Teu Espírito está aqui para decifrar, para consertar, para dar a cada uma pessoa que aqui está o sentido daquilo que falamos. Como diz pastor Daniel, Senhor, aquilo que foi falado de mim mesmo e que não traga nenhum proveito, que seja limpo do coração, da memória das pessoas, mas aquilo que procede do Teu coração, que isso seja marcado com fogo. Que cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor, aqueles que já experimentaram o primeiro amor, que se apaixonaram um dia por Ti, não pela igreja, não pelo pastor,
não pelas músicas, não pelas pessoas, mas por Ti, Jesus. Eu te peço que Tu devolvas a essas pessoas, que Tu enchas essas pessoas, que Tu te reveles novamente a essas pessoas. Muitos talvez nem sentem mais, nem se lembram mais, ó Pai, do gosto, do sabor de viver esta comunhão, esta intimidade, cear contigo, sozinho. Te peço, Senhor, que aqueles que ainda que não Te conhecem, ainda não experimentaram, possam experimentar. É a minha oração que faço, em nome de Jesus. Te peço, Deus, que Tu abençoes cada família, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus Cristo. E que essa palavra, Senhor, seja para a edificação das pessoas e seja, acima de tudo, para a Tua glória, para a Tua honra e para Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e glórias a Deus. Leve essa palavra, irmão, no teu coração para casa, sabe? Leva para casa. Jesus é real, Sua presença é real, o Seu bálsamo é real, a alegria que procede dEle é a alegria verdadeira. Isso é vida abundante, e foi para isso que Ele morreu por ti, para te dar vida e vida com abundância. Vá na paz do Senhor, Deus abençoe.